Olá, boa noite, seja bem-vindo à nossa Escola de Inteligência Bíblica. Hoje a gente vai retomar a nossa maratona no livro de Provérbios, que é também conhecido como o livro da sabedoria. Provérbios vai abordar muitas questões do nosso dia a dia, questões de comportamento. Eu particularmente gosto de indicar o livro de Provérbios para quem está começando a vida cristã. Por quê? Porque o livro de Provérbios ele tem uma linguagem, além dele ter uma linguagem muito direta, muito fácil, muito popular, né? Ele também trata de questões do nosso dia a dia, questões práticas da nossa vida cristã. Então, na nossa última maratona no livro de Provérbios, nós fomos até o capítulo 6 de Provérbios. Então, hoje nós vamos abordar dois capítulos, capítulos 7 e 8, e nós vamos ver o que esses dois capítulos desse livro nos trazem de ensinamentos, de princípios bíblicos, ok? Se você tiver algum problema com o som, com o áudio, você coloca no chat aí, que a nossa equipe vai observando, vai ajustando, para que você não perca nenhum detalhe da nossa Escola de Inteligência Bíblica, ok? Então, deixa eu colocar aqui o nosso tema hoje. Hoje nós vamos começar com o capítulo 7 do livro de Provérbios, ok? Então, como eu falei, traz questões do nosso dia a dia, questões da nossa vida cristã. Então, olha só, o texto, quero ler aqui, capítulo 7, diz assim: Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos mandamentos e você terá vida. Aguarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, ao entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí para encontrá-lo, vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como boi levado ao matadouro, ou como cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ou até que uma flecha lhe atravesse o fígado. Ou como pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Olha só, esse é o capítulo 7. Daqui a pouco a gente lê o capítulo 8. Esse texto, como sempre, ele inicia como sempre, nos desafiando a obedecer a palavra,
a obedecer aos ensinamentos, a obedecer aos princípios. Então, a primeira coisa que e a gente vai perceber que sempre, né, no início dos capítulos de Provérbios, ele nos desafia a obediência. A obediência. Por quê? Porque ele deixa claro que a sabedoria vem dela, ou seja, vem da obediência. A sabedoria vem da obediência e não apenas do conhecimento. Então, não adianta nada você ler o restante, né, do capítulo se não for para você obedecer. Então, a sabedoria não vem apenas do conhecimento, mas vem da prática, vem da obediência àquilo que nós aprendemos. Então, ele começa nos desafiando à obediência. Os ensinos, e aí eles falam de como nós devemos obedecer. Perceba, eu quero que você perceba a importância que ele dá à sabedoria, a importância que ele dá à palavra, a importância que ele dá ao ensino. Ele diz: obedeça no íntimo, guarde os meus mandamentos, guarde os meus ensinos como a menina dos olhos, a menina dos seus olhos, amarre nos seus dedos, escrevam nas tábuas do seu coração. Ou seja, olha a importância que ele dá para que no guardar dos mandamentos, no guardar do ensino. Então ele fala que nós devemos guardar no íntimo como a menina dos nossos olhos, amarrar nos nossos dedos e escrever, gravar, né, nas tábuas do nosso coração. Perceba que ele usa tudo isso aqui para nos mostrar como que nós devemos guardar, o nível de importância que nós devemos dar à obediência, à palavra. Ele diz: olha, guarde no lugar mais íntimo do seu coração, como a menina dos seus olhos. Quando você fala que algo é a menina dos olhos de alguém, você está se referindo a quê? Você está dizendo que aquilo é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante da sua vida. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos dele, dizendo que nós, o ser humano, é a coisa mais importante que ele tem na terra. Então, quando Salomão diz que nós devemos guardar a palavra, nós devemos guardar os ensinos como a menina dos nossos olhos, ele está dizendo: olha, obedecer a palavra, guardar, né, praticar, você deve olhar para isso como a menina dos seus olhos, sabe? Amarre nos seus dedos, para quê? Para você não perder, para você não se afastar da palavra. Escreva na tábua do seu coração, para quê? Para que você não se esqueça, né? Para que você não deixe de obedecer. E aí vem a pergunta que eu quero fazer para você. Diante de toda essa intensidade que a gente vê, que Salomão nos orienta a guardar a palavra, a obedecer a palavra, a pergunta é: você tem dado o devido valor à sabedoria? E lembre que a sabedoria é o conhecimento, mas a obediência. Será que temos dado o devido valor ao ensino? Será que cremos verdadeiramente que vale a pena obedecer? Qual é a importância que você tem dado para a palavra na sua vida? Quanto tempo por dia você tem dedicado a ler e meditar na palavra? Porque
a palavra está dizendo, a sabedoria está dizendo, Salomão está dizendo que nós devemos tê-la como a menina dos nossos olhos. Mas aí eu não estou perguntando da boca para fora, eu estou perguntando na prática. Na prática, no dia a dia, qual é a importância que a palavra, que o ensino, que os princípios têm tido na sua vida? Quanto tempo você tem dedicado a aprender para que possa obedecer, para que possa desfrutar da sabedoria? E uma vez que você tem aprendido, será que você crê verdadeiramente que vale a pena viver por essa palavra? Será que vale a pena obedecer quando a obediência vai nos custar alguma coisa? Quando para obedecer eu vou ter que abrir mão de algo que eu gosto? Quando para obedecer eu vou ter que talvez ter um prejuízo financeiro? Quando para obedecer talvez eu vou ter que desagradar alguém? Será que eu creio verdadeiramente? Será que a obediência à palavra é a menina dos meus olhos? Será que obedecer a palavra, guardar a palavra, isso está no meu coração? Essa é a grande pergunta. Por que ele quer que a gente valorize tanto a palavra? Por que Salomão, por que a Bíblia vai nos orientar, vai nos desafiar de maneira tão intensa para que a gente guarde a palavra? Ele vai responder logo em seguida. Ele diz por quê? Porque a obediência vai gerar vida, que é igual a Zoe. Não sei se você lembra, nas nossas primeiras aulas eu falei sobre isso, que na Bíblia existem duas palavras no original que se refere à vida. Existe a palavra bios, que é quando se refere à vida biológica. E existe a palavra Zoe, que é quando se refere à vida interior, ao prazer de viver, à alegria de viver, à felicidade, né, ao gozo, à alegria. Então, o que ele diz? A obediência, ele vai nos dizer no versículo 2, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Quando ele está falando dessa vida, ele está falando da vida interior. A obediência dá prazer. Tem um momento que o salmista vai dizer, né, que o meu maior prazer é fazer a tua vontade. Então, há prazer em fazer a vontade de Deus. Então, quando você obedece, você vai ter vida. É por isso que ele vai anteriormente dizer que nós devemos guardar a palavra como a menina dos nossos olhos. É por isso que ele vai nos desafiar de uma maneira tão intensa a gente obedecer a palavra. Por quê? Porque ele quer que a gente experimente a vida. Essa vida não há em outro lugar. Não tem dinheiro, não tem status, não tem posição social, não tem fama, não tem nada, não tem títulos que possam, que nos proporcione essa vida. Essa vida só existe na palavra. Essa vida só existe na obediência à palavra. Então, a sabedoria e o entendimento que vem do conhecimento e da obediência é o que nos mantém afastados da mulher e do homem adúltero. O texto se refere à mulher, mas esse é um princípio que pode ser aplicado tanto para o homem como para a mulher. Naquela época, né, se referia muito à questão das prostitutas. Aliás, da mulher adúltera, que ele também trata como uma prostituta. Nós vimos no texto que a mulher planeja tudo. Ela disse que o marido saiu de casa. O marido foi viajar, e como ele levou muita prata, ele vai demorar. Então ela prepara o leito, ela prepara a cama, ela bota linho fino do Egito e ela sai para a rua para encontrar alguém, para caçar alguém, né, para levar para sua casa. E aí a Bíblia vai dizer que o jovem, né, inexperiente, alguém sem juízo, a Bíblia vai tratar de alguém que entra, que envereda por esse caminho, de alguém, trata como alguém sem juízo. Só que, o que acontece? O que vai nos manter longe, como o texto diz, né, ele diz que a sabedoria, ele diz, olha, diga para a sabedoria, você é minha irmã, e chame o entendimento de seu parente, ou seja, esteja próximo. Se você estiver próximo da sabedoria e do entendimento,
que só vem através do conhecimento e da obediência da palavra, é a única coisa que vai nos manter afastado da mulher imoral, ou seja, que vai nos manter afastado do adultério, seja o homem, seja a mulher. Então, é isso que vai nos manter afastados. Sabe qual é o nosso grande erro? Não só com relação ao adultério, mas com relação ao pecado como um todo, né? Seja a prostituição, seja a corrupção, seja a falsidade, seja a rebeldia, seja a insubmissão, seja o que for. Sabe qual é o nosso grande erro? É que a gente quer vencer o pecado sem ter uma vida de obediência à palavra. Esse é o grande erro. Então, a Bíblia vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Antes de Deus nos mandar resistir ao diabo, Ele manda nos sujeitarmos a Deus. E o que é nos sujeitarmos a Deus? É nos sujeitarmos à sua palavra. É vivermos uma vida de obediência à sua palavra. Então, a gente quer viver uma vida de vitória sobre o pecado, mas a gente não quer viver uma vida de oração, uma vida de leitura e meditação, e muito menos uma vida de obediência à palavra. E aí não tem como. Por quê? Porque a Bíblia diz que em Cristo é que nós somos mais do que vencedores. Não é eu sozinho. O que é estar em Cristo? Como que eu estou em Cristo? Através da palavra. Eu estou em Cristo, eu estou em intimidade com Ele, quando eu estou desenvolvendo uma vida de relacionamento com Ele. E como que eu me relaciono com Ele? Através da oração, da leitura e da meditação da palavra e da vida de obediência. Então, é a sabedoria e o entendimento que vem com o conhecimento e a obediência que nos impedem de sermos seduzidos pela palavra, pelas palavras sedutoras, não é isso que o texto diz, ó, da mulher leviana com suas palavras sedutoras. É isso que vai nos impedir. Lembra como que Jesus venceu a tentação no deserto? Quando Jesus é levado para o monte e lá ele é tentado, como que ele vence a tentação? O diabo usa o que para tentar a Jesus? O diabo usa a palavra. Ele distorce a palavra. Da mesma maneira que ele distorceu a palavra no Éden para enganar Adão e Eva caíram que nem um patinho, ele tenta distorcer a palavra para convencer a Jesus a pecar, para convencer a Jesus a se jogar lá de cima, para convencer a Jesus a se prostrar diante dele e adorá-lo. Ele usa a palavra distorcida. E quando você não conhece a palavra, você vai ser enganado. Você vai comprar gato por lebre, né? Então, para que você não seja enganado pela palavra, você precisa conhecer a palavra. Então, para que você possa vencer, para que você não seja enganado pelas palavras sedutoras, seja do homem imoral, seja da mulher imoral, seja do homem adúltero, seja da mulher adúltera, só tem uma maneira. É se você tiver envolvido com a palavra, se você tiver conhecimento da palavra e se você viver uma vida de obediência à palavra. O caminho, e aí a Bíblia vai dizer o quê? O texto vai dizer que o caminho do adultério, o caminho da mulher imoral, que também pode ser tido como o caminho do homem imoral, olha para onde esse caminho leva, olha o que ele compara, a que a Bíblia compara esse caminho. O texto vai dizer que o caminho do adultério, o caminho da imoralidade, é como o boi levado para o matadouro, é como o cervo. Era um animal, acho que como comparado ao veado, né, da nossa realidade, né? É como um cervo que cai no laço até uma flecha atravessar seu fígado. Só quero falar coração. Seu fígado. E a terceira comparação é um pássaro que cai no alçapão, né? Que salta para dentro do alçapão. Na nossa realidade é a famosa arapuca, né?
vamos botar aqui, que cai na armadilha. Se você observar, todas essas três situações aqui, elas vão conduzir a quê? A morte. Todas as três elas vão conduzir à morte. Né? O boi ele é levado para o matadouro para quê? Para ser morto. O cervo, quando uma flecha que atravessa o seu fígado, o que acontece? Ele morre. O pássaro, quando ele cai no alçapão, na armadilha, ali primeiro ele perde a liberdade, mas em seguida ele é morto. Então ele está dizendo que o adultério, a imoralidade, tanto por parte do homem como por parte da mulher, todas essas figuras são usadas para nos dizer o quê? Que o adultério gera morte. Não somente morte física, porque eu tenho certeza que você conhece uma história, talvez de alguém que matou, ou que se matou, ou que matou e depois se matou por causa de adultério. Né? Assassinatos que aconteceram por conta de adultério. Então gera morte física, mas também gera morte emocional, gera morte espiritual, gera morte da família, gera morte dos filhos. Né? Então, olha só as figuras que ele usa para mostrar que esse caminho só vai levar à tragédia, só vai levar a consequências ruins. Então, ele usa três figuras de linguagem para nos ensinar, para nos dizer que o adultério, ele conduz, né? Está aqui embaixo, que ele conduz à morte. Então, e aí a única maneira de se livrar, a única maneira de nós nos livrarmos é o quê? É dando ouvido à palavra. Eu acho interessante quando ele diz aqui, ó, eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana com suas palavras. Aí ele vai dizer toda a trajetória do que a mulher fez, né? Que ela sai de casa, olha através da grade e ela vê o quê? Ela vê entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Então, ele usa a palavra inexperiente. Inexperiente. E aí a gente vai ver, que a Bíblia vai dizer num outro momento, de que a palavra, a sabedoria, a Bíblia, ela torna os inexperientes em pessoas experientes. Ou seja, independente da idade que você tem, se você é alguém que conhece a palavra e você é alguém que vive pela palavra, que obedece a palavra, você deixa de ser uma pessoa inexperiente e se torna experiente. Você deixa de ser imaturo e se torna maduro. Por quê? Porque você toma decisões de acordo com a palavra. Então, a única maneira de nos livrarmos é essa. E aí, ele vai dizer que a única maneira é dando ouvidos à palavra. E quando ele usa esse texto, dando ouvidos, eu não sei se você lembra, se com você era assim, ou ainda é, mas eu lembro que a minha mãe, quando ela falava assim, ela dizia para eu não fazer algo, ou ela dizia para mim fazer algo e eu não fazia, ou ela dizia para eu não fazer e eu fazia. E quando acontecia alguma coisa de errado, por exemplo, ela mandou fazer alguma coisa, e aí eu não fiz, e aí aconteceu algo, aí ela dizia, isso é porque você não me ouviu. Isso é porque você não deu ouvidos ao que eu falei. Então, esse termo, ele vem justamente do original, porque o grego, o hebraico, ele não tem, não é igual à nossa língua portuguesa. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. A Bíblia diz que Maria, ela engravidou, porém José não a conheceu. Mas a pergunta é, José conhecia Maria? Claro que conhecia, que eles
eram noivos, eles tinham um relacionamento. Quando a Bíblia fala no original a palavra conheceu, ele está querendo dizer que eles não tiveram relacionamento sexual, que eles não tiveram intimidade. Então, da mesma maneira, quando a Bíblia fala, no original, quando fala o ouvir, é igual a obedecer. Ou seja, quando diz, você tem que dar ouvidos à palavra, não é somente que você tem que escutar, né, audivelmente, não. É que você tem que obedecer. Da mesma maneira que muitas vezes os pais dizem assim, olha, você não me ouviu. Mas ele não está querendo dizer que você não ouviu. No fundo, você ouviu, mas você não obedeceu. Então o texto vai dizer que a única maneira de nós nos livrarmos, né, do laço, do matadouro, do alçapão, da arapuca, da armadilha, né, das pessoas imorais, seja o homem, seja a mulher, é o quê? É dando ouvido à palavra, ou seja, é vivendo uma vida de acordo com a palavra. E aí, a sabedoria, ele vai dizer que a sabedoria, eu quero ler com você agora o versículo, o capítulo 8. Quero ler com você o capítulo 8, que aqui o capítulo 7, primeiro ele vai descrever aqui como que a mulher agiu, como que ela fez, todo o processo para que ela pudesse seduzir. E é interessante que o texto diz que ela sai em busca, ela vai atrás. Então é algo que nem sempre eu e você vamos ter como evitar de encontrar ou de lidar com essas situações. Então, se não tem como evitar, qual é a única maneira de vencer? É você estar preparado para você dizer não, é você estar preparado para você não cair. E qual é a maneira que você se prepara? Através do conhecimento e da obediência da palavra. Essa é a única maneira de você não se deixar seduzir, persuadir, que é o termo que o texto usa, através das palavras sedutoras. E aí, o texto vai dizer, né, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Então, mais uma vez, o texto reforça que é um caminho que não vale a pena ser seguido. É um caminho que não vale a pena trilhar, é um caminho que vai deixar consequências, e não é consequências quaisquer, não são consequências simples. E é incrível como, mesmo sabendo disso, porque o ímpio entrar por esse caminho é até compreensível, porque muitas vezes ele não conhece as consequências, ou se alguém falou para ele, mas ele não crê. Ele não teve a revelação da palavra, ele não teve uma experiência com Cristo. O grande problema é quando a gente vê pessoas que conhecem a palavra, pessoas que às vezes estão na igreja e acabam trilhando por esse caminho. Mas por que trilha, pastor? Porque o texto vai dizer que o que nos capacita a vencer esse tipo de armadilha não é simplesmente estar vindo para a igreja. É o fato de eu ter ou não uma vida de intimidade com a palavra, eu ter uma vida de obediência à palavra. É isso que vai me fortalecer. É isso que vai me fazer vencer quando eu me deparar diante de uma situação como essa. E aí, no capítulo 8, nós vamos ter o título como chamado da sabedoria. E aí, vai abordar algo muito interessante. Vou ler aqui para você todo o capítulo 8. Não era para ter apagado todo. Vamos lá. Me acompanhe aí no capítulo 8, pegue a sua Bíblia, seja ela física ou digital, mas me acompanhe aí. Então vamos lá. O chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando,
o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução do que a prata e prefiram o conhecimento do que o ouro puro. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem as colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, aqui nós temos o capítulo 8, cheio de ensinamentos, cheio de princípios, né, para nós, e nós vamos abordar aqui, passo a passo, cada princípio, cada ensinamento que esse capítulo 8 traz para nós. Então, ele começa falando acerca da sabedoria, e a sabedoria também, há momento do texto, do livro de Provérbios, que ele se refere à sabedoria como Jesus.
Ah, pastor, por que Jesus? A Bíblia não diz no Evangelho de João que Jesus é o verbo, ou seja, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, nós percebemos ao longo do capítulo 8 que ele vai dizer que a sabedoria estava, que aqui ele se refere a Jesus, estava com Deus desde o início, desde a criação. Ele era o arquiteto. Ou seja, ele estava presente com Deus desde a criação. Então, como a sabedoria vem da palavra, a sabedoria está na palavra, e a Bíblia diz que Jesus é a palavra que se fez carne, então ele se refere à sabedoria como a Jesus. E ele diz assim, olha, eu estou clamando em todos os lugares para ser ouvido. Gente, eu acho que nunca, em tempo nenhum, se teve a palavra sendo pregada de tantas maneiras e em tantos lugares do mundo como nos dias de hoje. É por isso que eu creio que os últimos dias não estão muito distantes. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o Evangelho fosse pregado a toda criatura, era o tempo em que Jesus voltaria. E esse tempo que nós vivemos da pandemia, por exemplo, que fez com que a internet, as redes sociais, ampliassem de maneira absurda o poder de alcance da palavra, as redes sociais levando... Peraí, deixa eu arrumar esse fone aqui. As redes sociais levando a palavra para lugares que nós jamais conseguiríamos levar se não fosse através da internet. Então, ele diz que a sabedoria, ou seja, a palavra, ou seja, Jesus, ele está clamando em todos os lugares para ser ouvido. Então, hoje é rádio, é televisão, é rede social, é YouTube, é internet, sabe? É de tantas maneiras que, para alcançar o número de pessoas que nós alcançamos hoje, através da tecnologia, nós íamos levar, talvez ainda aí, milhares de anos para poder alcançar esse número de pessoas. Então, ele diz, eu estou clamando e eu estou falando acerca do que é certo. Ele diz, eu falo a verdade. E essa palavrazinha aqui, verdade, é uma palavra hoje até difícil de se pronunciar. Por quê? Porque hoje todo mundo questiona quando você quer estabelecer uma verdade absoluta. A gente vive uma época de um relativismo muito grande. Todo mundo tem direito à sua opinião, não existe verdade absoluta, tudo é relativo. Mas para o cristão, não. Para o cristão, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a palavra diz, precisa ser tida como verdade inquestionável, como verdade absoluta. E se ela é a verdade absoluta, cabe a nós simplesmente o que? Crer e obedecer. Não questionar. A gente precisa voltar a ter a palavra como a verdade. Porque, no fundo, a Bíblia tem sido a verdade para muita gente apenas da boca para fora. Por quê? Porque se você crê que algo é verdade, você vai obedecer. Quando você não obedece, é porque você não acredita. Quando você não obedece, é fruto da incredulidade. Porque se você acredita que a Bíblia é a verdade, que a palavra é a verdade, que o que está escrito é verdade, você vai obedecer. Por quê? Porque quando você obedece, você prospera. Quando você obedece, você tem provisão, você tem proteção. Quando você obedece, você tem a salvação. Eu não acredito que alguém que tem a Bíblia como verdade, que sabe que a desobediência, ou que acredita que a desobediência vai levar para o inferno, que a desobediência vai trazer prejuízos, que a desobediência vai trazer consequências, e vai desobedecer.
A única explicação que fica para mim, para alguém que conhece e mesmo assim não obedece, é porque ele não crê. Né? Ele não crê. Se ele não crê, ele não tem como verdade. Mas o texto deixa claro, ele diz, olha, eu falo daquilo que é certo, eu falo daquilo que é justo, né? E justo quer dizer, eu falo daquilo que é correto, daquilo que é a verdade. E essa verdade que ele diz que está clamando, né, em alta voz, em todos os lugares para ser ouvido, essa verdade que está sendo apregoada aí nos 4 cantos do mundo, ela é tão valiosa que ele diz que nós devemos preferir, ou seja, escolher essa verdade ao invés do ouro puro, ao invés da prata escolhida. O que é a prata escolhida? Aquela prata selecionada, a melhor prata que existe, sabe? A prata selecionada. Ele diz que, mesmo assim, essa verdade, a palavra, ela é muito mais valiosa do que essa prata e do que o ouro puro. E aí ele usa uma outra joia para dizer também que ela é mais valiosa, né? Devemos preferir ela porque ela é mais valiosa ainda do que os rubis, que é uma outra joia, né? Extremamente valiosa. Então, e aí para não ficar dúvida, eu gosto muito quando ele diz aqui o seguinte, ele diz no versículo 11, nada do que vocês possam desejar pode se comparar a ela. Nada, nada. Ou seja, depois dele dizer que nem o ouro, nem a prata escolhida, não é a prata qualquer, uma prata selecionada, ele diz que nada do que vocês possam desejar é mais valiosa do que a sabedoria, é mais valiosa do que a palavra. Nada. E aí, mais uma vez, eu te pergunto, mais uma vez vem a seguinte pergunta. Qual o valor que você tem dado para a palavra? Qual o valor que você tem dado para Cristo? Qual o valor que você tem dado para a sabedoria? Qual o valor que essa palavra que nós dizemos que cremos, né? Qual o valor que ela tem para mim e para você? Qual o valor? O que ela tem sido para você? Será se ela tem sido a verdade? Será se ela é a verdade? Será se ela tem sido o caminho? Porque quando a Bíblia diz, quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele estava querendo dizer que não existe outra verdade e não existe outro caminho. Querido, isso aqui nós estamos falando de Novo Testamento. Então ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, você sabe o que quer dizer ninguém? Ninguém, você sabe o que quer dizer ninguém? Ninguém, nada, nenhuma pessoa, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que ele está dizendo? Que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Ou seja, não existe outro caminho. Quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo que só existe um. Isso é um artigo definido. Se ele tivesse dito eu sou um caminho, na língua portuguesa, quando você fala eu sou um caminho, você está dando a entender que existem outros. Você é um, mas existem outros. Porém, quando você usa, e o ele é o quê? É artigo indefinido. Mas quando você usa o caminho, é porque só existe um. Mas Jesus, para não deixar dúvida, de repente numa interpretação errada do português, ele ainda diz o seguinte, no final do versículo ele diz, ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai, ninguém chega ao Pai, se não for através dele.
Então Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. Mas será se para nós Ele tem sido essa verdade, Ele tem sido esse caminho, Ele tem sido essa vida? Será se para nós, sabe, porque, queridos, não dá para dizer que eu amo a Cristo e não amo a palavra, porque Cristo é a palavra. Não dá. Não dá para dizer que eu amo a Deus e eu não amo a palavra. Na verdade, não dá nem para dizer que eu amo a Deus e não amo o meu irmão. Porque a Bíblia diz que se eu digo que amo a Deus e não amo o meu irmão, eu sou mentiroso. Muito menos dizer que eu amo a Cristo e não amo a palavra. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, ele diz que a palavra, ela é mais valiosa do que o ouro puro, a prata escolhida e do que os rubis. E para fechar, ele diz, nada do que você possa desejar é mais importante, é mais precioso, é mais valioso do que a palavra. Aí eu vou fazer outra pergunta. O que você tem negociado a palavra? Com o que você tem negociado? Pelo que você tem trocado a palavra? O que o inimigo te enganou, do jeito que enganou Adão e Eva, do jeito que tentou enganar Jesus lá no monte, quando ele foi tentado, lá nas alturas lá, quando ele foi tentado. O que o diabo tem conseguido te enganar e tem te convencido de que talvez o dinheiro é mais importante do que obedecer a palavra, talvez do que um relacionamento é mais importante do que obedecer a palavra, do que um prazer é mais importante do que obedecer a palavra, do que o que para você tem sido mais importante do que a palavra? Porque o texto diz que nada do que eu e você desejamos é mais valioso, é mais precioso, tem mais valor do que a palavra. No dia que a palavra tivesse valor na sua vida, no dia que a palavra for a coisa mais importante da sua vida, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Então, vamos avançar aqui. O problema é que está cheio de gente na igreja sem ter compromisso com a palavra. E o meu compromisso com a palavra começa pelo meu compromisso com o conhecimento da palavra. Porque se você valoriza o ouro, você não vai tentar obter o ouro? Se você valoriza a prata escolhida, você vai tentar obter a prata. Se você valoriza o rubi, você vai tentar obter o rubi. Se você valoriza o dinheiro, você vai tentar obter o dinheiro. Se você valoriza a palavra, você vai tentar obter a palavra. Então, o valor que você dá à palavra já é revelado pelo interesse que você tem de aprender da palavra. Porque se você diz que ela é importante, mas você não dá atenção, o que você diz, o que você faz, fala tão alto que Deus não ouve o que você diz, né? Então, e aí fica essa pergunta. Qual o valor que nós temos dado para a palavra? E aí, a prudência e o bom senso, lembra que eu falei que o inexperiente se torna experiente através da palavra? É isso que ele vai seguir dizendo. Então ele diz, adquira prudência, adquira bom senso, que vem de quê? Vem de onde? Do conhecimento da palavra. E aí ele vai falar acerca de algumas coisas que ele odeia, né? Que Cristo odeia. Ele diz, eu odeio o quê? O mal. Ele odeia o orgulho. Ele odeia a arrogância. E ele odeia o falar perverso. E aí? Será se alguma coisa dessa aqui faz parte da sua vida? Será que você faz mal para alguém? Ah não, pastor, eu sou uma pessoa muito boa. Será? Será se no dia a dia você não acaba agindo com segundas intenções, acaba prejudicando alguém de maneira intencional, por mais simples que seja? O mal é o mal. O texto não diz que ele odeia o mal grande ou o mal pequeno. A Bíblia diz que ele odeia o mal.
Então, qualquer coisa que você faça de mal para alguém, você sabe que Deus odeia. O orgulho e a arrogância. Você acha que tem gente orgulhosa e arrogante dentro da igreja? A Bíblia diz que ele resiste ao soberbo. Ele resiste, né? Ele não tem espaço para ele. O orgulhoso e o arrogante, o soberbo, não tem espaço para ele. A soberba, ela precede a queda. A Bíblia é muito clara. A soberba precede a queda. E a humildade precede a honra. Ou seja, o orgulhoso e o arrogante, ele vai cair, é só questão de tempo. Pode ser o que for, é só questão de tempo. É por isso que nós precisamos saber lidar com aquilo que Deus nos entrega. Nós precisamos saber lidar com dom, com talento, sabe, com chamado. Nós precisamos saber lidar com as bênçãos que Deus nos dá. Porque se nós não tomarmos cuidado, aquilo que Deus nos dá ou aquilo que Deus faz em nós se torna o motivo da nossa queda. Porque se o nosso coração, se deixar o orgulho e a arrogância entrar no coração, a queda é questão de tempo. Por quê? Porque ninguém quebra princípio. Nós somos quebrados por princípios. Então, ele odeia o orgulho e a arrogância. Mas ele odeia outra coisa que é mais difícil ainda, né, de você controlar. Ele odeia o falar perverso. E aí? Como é que você... O que anda saindo da sua boca? Falar perverso vai desde falar maldade, como também falar de outras pessoas. Né? Tudo aquilo que sai da sua boca que não é para fazer o bem. Se não é para falar bem, fica calado. Esse é o nosso maior desafio. E a Bíblia fala que a língua é um músculo, né? Um órgão do corpo que é o mais difícil de dominar. A Bíblia fala que o homem consegue dominar um boi, um cavalo, mas não consegue dominar a própria língua. E aquele que consegue vigiar nisso aqui, que é o que o texto vai dizer, que nós devemos vigiar, né? Nós devemos estar prestando atenção, para que isso não faça parte da nossa vida. Por quê? Porque Deus odeia. Então, quem ama Deus tem que amar o que Ele ama. E aí é o que Ele vai dizer em seguida, no versículo seguinte. O versículo seguinte, Ele vai dizer, eu amo, versículo 17, eu amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Eu amo os que me amam. Agora, olha só, eu queria raciocinar com você aqui. Ó. Ele diz que ama os que amam a Ele. Ok? Então, vamos lá. Vê se você concorda comigo. Deus ama quem o ama. Ok? Está aqui no versículo 17. Eu amo os que me amam. Só que quem é que ama a Deus? Ele vai dizer em 1 João que quem o ama guarda os seus mandamentos. Então vamos lá, raciocina comigo. Deus ama quem o ama. Só que a Bíblia vai dizer que quem o ama, guarda os seus mandamentos. Então nós podemos reescrever essa frase aqui de cima, dizendo o seguinte. Deus ama quem guarda os seus mandamentos. Você concorda comigo, sim ou não? Se Deus ama quem ama Ele, e Ele diz que só ama Ele quem guarda os seus mandamentos, então Ele ama quem guarda os seus mandamentos. Querido, isso é uma verdade muito forte, confrontadora e desafiadora. Porque o diabo tem vindo com aquele discurso, não, Deus ama todos, não, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, lembra que eu falei que crer é igual a obedecer? Não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus, a graça de Deus veio para todos. Agora, ele diz já no Novo Testamento aqui, ele vai dizer o seguinte, Deus ama
aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, Deus, ele provou o amor dele para conosco. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que ele deu a vida do seu único filho na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus provou o amor dele. Deus não apenas nos amou, Deus provou que nos ama. Como? Dando a vida do filho dele na cruz. Ok. Agora, nós não devemos apenas amá-lo, nós devemos provar que nós o amamos. E como que a gente prova que nós o amamos? Guardando os seus mandamentos. É o que ele diz em 1 João. Ele vai dizer, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então é simples. Quando Deus olha, é simples ele saber quem o ama de verdade e quem não o ama. Lembra quando Jesus olha para o povo e diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração dele está distante de mim. Jesus bateu o olho e disse, esse povo não me ama. Esse povo só me ama da boca para fora, esse povo só me honra com os lábios, mas o coração dele está distante. É falsidade, isso é apenas da boca para fora. E como que Jesus chegou a essa conclusão? Através do comportamento, das atitudes. Como eles não guardavam os mandamentos, o que eles diziam para Jesus não significava nada. E aí a minha pergunta, hoje eu estou cheio de pergunta para você. A pergunta é, você ama Deus? Você ama Deus? Aquele que o ama, guarda os seus mandamentos, ou seja, vive de acordo com a palavra. A palavra é a verdade. E aí, você ama Deus ou você não ama? Porque não dá para amar mais ou menos. Não, ou você ama ou você não ama. Ou você tem compromisso com a palavra, ou você tem compromisso com o pecado, ou você tem compromisso com você mesmo, ou você tem compromisso com os outros. Porque o que que nos leva a desobedecer? Ou é o desejo de agradar a nós mesmos, ou o pecado, ou agradar os outros. O que que tem impedido você de provar que ama Deus? Você ama Deus de verdade? Responda para você mesmo, não precisa digitar nada aí não. Só responda para você. Você ama a Deus de verdade? Porque aquele que o ama guarda os mandamentos. Então, e aí ele vai dizer, quem me procura, me encontra. Quem me procura, me encontra. Agora, não é quem o procura de qualquer jeito. Né? Tem gente, olha só, é interessante como a gente quer resposta. A gente quer respostas. A gente quer milagres. O que mais que a gente quer? A gente quer prosperidade. O que mais que a gente quer? A gente quer portas abertas. Mas a gente não quer buscá-lo. Quanto tempo você ora por dia? Você ora todos os dias? Porque a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar e nunca desanimar. Ou você só ora quando você está passando por um problema? Então, ele diz que quem o procura, o encontra. Agora, como que você deve procurá-lo? Como que você deve buscá-lo? A Bíblia diz, né, ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então não basta buscar, não basta procurar, tem que procurá-lo, tem que buscá-lo com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Sabe, tem gente que ora só para cumprir obrigação, tem gente que ora só para cumprir um ritual, sabe, tem gente que ora ali só para cumprir tabela, sabe, não há aquele momento de entrega, aquele momento de intimidade, sabe, aquele momento de meditação, não. E eu estou falando daqueles que oram todos os dias.
porque a grande maioria não ora todos os dias. A grande maioria não tem essa vida de intimidade. Ele diz, aquele que me busca, aquele que procura, encontra. Né? E acho que Mateus ele vai dizer, o que bate se abre, o que pede recebe, e o que busca encontra. E aí, quem o busca vai encontrar o quê? Ele diz, comigo, olha só, eu amo os que me amam e quem me procura me encontra. Versículo 17. Versículo 18. Comigo estão o quê? Comigo estão riqueza. Comigo está o que mais? Honra. Comigo está o que mais? Prosperidade. E comigo está a justiça. Engraçado, né? Interessante. A gente quer riqueza, a gente quer honra, a gente quer prosperidade, a gente quer justiça. Mas tudo isso aqui está nele. Está numa vida com ele. Você não precisa se afastar dele para prosperar. Pelo contrário, só existe prosperidade nele. A Bíblia diz que a única riqueza que não acrescenta dores é a riqueza que vem do Senhor, é a prosperidade que vem dele. Todas as outras riquezas, elas vêm acompanhadas de dores. Ela vem acompanhada de problemas. A única riqueza que não acrescenta dores é aquela que é alcançada, que é conquistada de acordo com a vontade dele, sabe, vivendo na presença dele. Ele diz, comigo estão riquezas, honra e prosperidade e justiça. E aí ele usa uma palavra que faz toda a diferença. Não é apenas honra, não é apenas riqueza, honra, prosperidade e justiça. É riqueza, honra, prosperidade e justiça duradouras. Essa palavra aqui faz toda a diferença. Por quê? Porque a riqueza do mundo passa, a honra dos homens passa, acaba, a prosperidade que não vem dele acaba, a justiça que não é dele não se sustenta. A única riqueza, honra, prosperidade e justiça duradoura, ou seja, que não para, que não acaba, que é para sempre, é a que vem dele. Ele diz, comigo estão riqueza, honra, prosperidade e justiça duradouras. Então, se você busca ele, se você encontra ele, você vai encontrar tudo isso. Na vida de intimidade com ele, na vida de obediência à palavra, quando você toma a palavra como verdade, tudo isso aqui está reservado para você. Ah, pastor, mas por que o pessoal na igreja não vive isso? Porque isso aqui não está na igreja. Isso aqui está em Cristo. A igreja é apenas um meio, é o caminho para eu conhecer a palavra e para eu obedecer. Mas se eu venho para a igreja e eu não conheço a palavra como eu devo conhecer, ou eu conheço, mas não obedeço, isso aqui não vai se cumprir. Isso aqui não é para quem vem para culto, isso aqui é para quem vem para culto, ouve a palavra e obedece a palavra. Isso aqui não é só para quem vive de culto. Isso aqui é para quem vem para o culto, para quem lê e medita na palavra todos os dias, para quem ora todos os dias, para quem estuda a Bíblia nos momentos, nas oportunidades que tem, quem busca, quem tem a palavra como algo valioso, mais valioso do que o ouro, do que a prata escolhida, do que os rubis, e por ter a palavra como valioso, vai buscá-la, vai buscar adquiri-la com toda a intensidade, e quanto mais adquire, mais obedece. É para essas pessoas que isso aqui está reservado. É por isso que muita gente da igreja não desfruta. É por isso. Porque não é só vir para a igreja, as pessoas confundem. A igreja é importante, claro, a Bíblia diz em Mateus 10, 25, que quanto mais se aproxima o final dos tempos, mais nós devemos congregar. Aí o que o povo está fazendo? Quanto mais se aproxima o final dos tempos, menos o povo está congregando. Porque antigamente, você vai lembrar o que era ser crente antigamente. Antigamente, você tinha que estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, talvez um dia da semana você folgasse. Hoje a gente tem culto quarta e domingo, mas 70% da igreja só vem para o culto no domingo. Na quarta-feira não vem. E não é gente que está trabalhando, não é gente que está estudando, não. É gente que prefere ficar em casa. Aí a Bíblia diz que quanto mais se aproxima o grande dia, mais nós devemos nos reunir como igreja, mais nós devemos congregar.
Aí a pessoa pega e quanto mais se aproxima, menos ela congrega. Aí como que ela vai viver isso aqui? Aí sabe o que vai acontecer? Na hora que vier a grande tribulação, na hora que vier as tentações, sabe o que vai acontecer? Porque a Bíblia diz que quanto mais se aproximar o grande dia, mais a chapa vai esquentar. E aí, por isso que ele diz que mais nós temos que congregar. Por quê? Porque nós temos que estar mais fortalecidos na fé. Nós temos que estar mais juntos uns com os outros. Só que o que vai acontecer? Na hora que a chapa esquentar, filho, vai pular lá fora. Porque não vai dar tempo de se preparar. Porque quebrou um princípio. Percebe? Então as pessoas vêm na igreja quando quer, não vêm do jeito que a Bíblia diz que tem que vir. Sabe, obedece o que quer, quando quer, na hora que quer, aquilo que é conveniente. Isso aqui não, isso aqui é para quem tem a palavra como a coisa mais importante da sua vida. E vive para a palavra, vive pela palavra. Você vai ter isso aqui de forma duradoura e não passageiro. Tudo isso está com ele, sabe? Ele anda no caminho da retidão, ele anda pelas veredas da justiça. Quem o segue por esse caminho, a Bíblia diz que ele consegue riqueza e tesouros. Então, ele vai dizer que ele é anterior a tudo, a sabedoria é anterior a tudo, Jesus é anterior a tudo. E aí, para a gente caminhar para o final, olha o que ele vai dizer. Gente, é muito claro, a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara. Ele diz, como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta. Lembra? Volta mais uma vez. Aquele que me ouve, não é somente ouvir, é obedecer. Como é feliz aquele que me ouve. Qual é o caminho da felicidade? Obedecer a palavra. O caminho da verdadeira felicidade. Guardar os ensinos dele. Obedecer, viver de acordo com a verdade. Ele diz, como é feliz aquele que me ouve. Aí eu te pergunto, se você crê que isso é verdade, você não vai ouvi-lo? Ou seja, você não vai obedecê-lo? É claro que vai. Por quê? Porque quem é que não quer ser feliz? Aí você desobedece e quer ser feliz, aí não dá. Porque ele diz que o caminho da felicidade é ouvir a ele, é dar ouvidos a ele, no sentido de obedecer a ele. E ele diz, o que se afasta de mim, o que se afasta dos seus caminhos, ele diz, a si mesmo se agride. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Você precisa entender algo. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu preciso escrever isso aqui, tá? E aí a gente vai encerrar. Preciso escrever isso aqui. Antes de eu encerrar, quero que você vá lá agora e clique lá no joinha, dê o like, curta lá, clique no gostei, tá bom? Porque isso nos ajuda, como a gente falou na aula anterior, a entregar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Então vai lá agora, para agora, um minutinho, vai lá e clica lá, curte, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. Então, vou esperar para a gente poder, eu quero escrever aqui o que a gente vai encerrar, tá bom? Vou esperar você aí, vai clicando aí, nossa equipe está acompanhando ali o número de curtidas. O número de pessoas participando tem que dar o número de curtidas. Não custa nada para você, mas é muito importante para a igreja, por quê? Porque o YouTube ele entrega para o maior número de pessoas, dependendo do número de curtidas que tem. Então vai lá agora, você não demora aí 30 segundos para você ir lá, curtir, dar o seu like e nos ajudar a levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Então olha só o que o texto vai dizer. Ele encerra no versículo 36 dizendo o seguinte, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então olha só, você precisa entender uma coisa. O motivo principal pelo qual você deve viver uma vida de obediência à palavra
não é somente para agradar a Deus, não é somente para agradar o teu pastor, para agradar o teu líder, mas é principalmente, presta atenção, para o seu bem. Ele diz que aquele que se afasta de Deus agride a si mesmo, ou seja, faz mal a si mesmo. Então, se você se afasta, faz mal a si mesmo, você se aproximar faz bem a você mesmo. Então, principalmente para o seu bem, para a sua felicidade. Sua felicidade, sabe? E não só a sua, mas para a felicidade dos seus filhos e da sua geração. Entenda, toda vez que você se afastar de Deus, você está fazendo mal a você mesmo. Deus se entristece, sabe? Teu líder se entristece, teu pastor se entristece, né? Mas você é o maior prejudicado. Entenda isso. O diabo, ele muda as coisas. Lembra que eu falei que ele muda, ele engana. E aí ele faz você pensar que você vai se afastar da igreja e vai fazer mal ao outro. É igual a mágoa. A mágoa, o diabo diz que você vai ficar com raiva de alguém e você vai fazer mal para ele. Só que a mágoa faz mal a quem sente. A mesma coisa a você. Se você se afastar de Deus, você não vai prejudicar o teu líder, teu pastor, você vai prejudicar você, vai prejudicar os teus filhos e vai prejudicar a tua geração. Então entenda isso. É por isso que vale a pena você ter a palavra como a coisa mais preciosa da sua vida, viver pela palavra, porque você vai encontrar nele, né, justiça, honra, prosperidade, você vai encontrar nele riqueza, você vai encontrar nele alegria, você vai encontrar nele a verdadeira felicidade. Amém, queridos? Deus te abençoe, muito obrigado por estar conosco. Hoje, na próxima segunda-feira, nós estaremos de volta com a nossa Escola de Inteligência Bíblica. Não deixa também, você que já curtiu, você que ainda não curtiu, vai lá e curte. Você que ainda não curtiu, você que já curtiu, daqui a pouco vai vir a publicação lá na página da comunidade. Vai lá, comenta e marca pelo menos 3 pessoas e nos ajuda a entregar isso para o maior número de pessoas possível. Deixa eu te falar uma coisa. O último relatório que nós recebemos da Rede Cuidado, quase 70% das pessoas que têm chegado na igreja têm sido através das redes sociais. Elas têm conhecido a igreja através das redes sociais. Então, a sua curtida, o seu comentário, você marcar alguém, tem feito a diferença na expansão do reino de Deus e no crescimento da nossa igreja. Então, não deixe de ir lá compartilhar, curtir e comentar também a publicação. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada em nome de Jesus.